Meu pai me deu a notícia no meu 30º aniversário. Eu estava na sala de estar do casarão do meu avô, a casa que sempre foi o meu porto seguro. O único lugar onde o amor parecia ter fundações sólidas. O cheiro de cera de carnaúba e pinho, tão típicos das casas antigas de Curitiba, pairava no ar. A mesa estava posta com o faqueiro de prata da minha avó e um bolo de pão de ló que eu mesma tinha assado, seguindo a receita dela. Minha mãe, Maria Augusta, estava ao lado dele, rígida, com o olhar focado em um ponto na tapeçaria persa, evitando qualquer contato visual. Meu pai, Augusto, um homem com a energia de um tubarão que precisava estar em constante movimento para sobreviver, não se deu ao trabalho de esperar o parabéns. Aos 30 anos, eu já tinha compreendido que para ele, o tempo era sempre dinheiro, e afeto era um luxo que ele não podia se permitir desperdiçar. Eu o observei enquanto ele ajustava a gola de sua camisa social italiana, seu rosto transmitindo uma frieza que eu conhecia desde criança. Ele pigarreou, um som seco que era o prelúdio de toda a má notícia. A surpresa, no entanto, veio com uma crueldade que me pegou desprevenida, mesmo depois de anos de negligência emocional. Isadora, ele começou, e o uso do meu nome completo já era um aviso. Eu vendi a casa. O pão de ló no meu estômago se transformou em chumbo. Eu olhei para a tapeçaria, para os móveis de jacarandá, para a lareira onde meu avô, João, me contava histórias sobre as araucárias do Paraná. Não podia ser verdade. Aquela casa não era só tijolo e argamassa. Era o nosso sobrenome, o legado de um dos arquitetos mais importantes do sul do país, e a obra-prima emocional do meu avô. A carta de doação estava em algum lugar, eu sabia. A casa, na rua mais charmosa do Juvevê, era uma cápsula do tempo. E eu, Isadora, a guardiã não oficial de tudo que era antigo e precioso para o meu avô. Meu pai, no entanto, sempre odiou a velharia, como ele chamava. Para ele, o valor de um imóvel era medido em metros quadrados de potencial para arranha-céus, não em memórias ou história. O quê? Vender a casa? Você não pode, eu consegui balbuciar, minha voz mais fraca do que eu gostaria. Eu sou o único herdeiro legal do seu avô, Isadora. Eu posso o que eu quiser. Ele respondeu, com um sorriso de escárnio que não alcançava seus olhos. E então, ele cravou a faca e a torceu. E, francamente, não é como se você fosse fazer bom uso dela. Você passou a vida toda na sombra desse lugar, restaurando móveis e desenhando rabiscos de preservação. Você é uma arquiteta, mas vive como uma historiadora aposentada. Essa casa precisa de um futuro que você nunca seria capaz de dar. O golpe final veio com a calma de um juiz proferindo uma sentença. Você não é uma herdeira, Isadora. Você é uma desilusão. Você é um erro. E neste seu 30º aniversário, você está livre desse fardo. A transação foi finalizada hoje. O novo proprietário assume em 30 dias. Naquele momento, no meu aniversário, meu pai não apenas vendeu a minha casa, ele vendeu a minha história e destruiu a última ilusão que eu tinha sobre o meu lugar na família. Enquanto ele falava, eu sentia o chão tremer, não pelo peso do imóvel, mas pelo peso da traição. Eu olhei para minha mãe, implorando por uma reação, mas ela continuava muda, cúmplice em seu silêncio. Lembro-me do cheiro do meu bolo, um símbolo ridículo de uma celebração que nunca existiu de verdade. Meu avô, João, sempre disse que as fundações de uma casa são como as fundações de uma família. Invisíveis, mas capazes de sustentar vidas inteiras. Meu pai havia cavado um buraco fundo debaixo das nossas. Mas o que ele não sabia era que meu avô, arquiteto visionário e um dos maiores estrategistas que conheci, havia previsto a ambição cega do próprio filho e deixado um projeto secreto. Uma cláusula jurídica que meu pai, em sua pressa e arrogância, havia ignorado completamente. Era hora de a historiadora aposentada mostrar que ela era a única herdeira da visão, da inteligência e do legado de João. E para você que está me assistindo e já sentiu o gosto amargo de ser subestimado ou ter seu valor questionado por aqueles que deveriam te apoiar. Se você se identificou com esse aperto no peito, essa sensação de injustiça, deixe um like agora e se inscreva para acompanhar essa história até o fim. Ajude-me a provar que a herança mais valiosa é a força que vem da verdade, e não do dinheiro fácil. Aquele 30º aniversário se tornou o marco zero da minha vida. As palavras do meu pai, "Você é um erro", ressoavam na minha cabeça como o eco vazio em um salão abandonado. A dor da rejeição era palpável, mas logo se transformou em algo mais frio e calculado. Em Curitiba,
A frieza pode ser uma arma, e eu decidi usá-la. Levantei-me da mesa empurrando a cadeira com força. O ruído seco, enfim, fez minha mãe erguer o olhar. Quem comprou a casa, pai? A pergunta era calma, quase sussurrada, mas havia uma lâmina escondida na voz. Meu pai sorriu, satisfeito com a minha suposta derrota. Não importa, Isadora. É uma holding de São Paulo. Vai virar um condomínio de luxo. Grande, moderno, sem velharia. Vai triplicar o valor do terreno. É um bom negócio. Para ele, o bom negócio era a única métrica de sucesso. Para mim, era a profanação do trabalho de uma vida. Meu avô, João, passou 40 anos desenhando e aperfeiçoando aquela casa, misturando a arquitetura neoclássica europeia com elementos brasileiros, criando algo único, que era inclusive tema de estudos em faculdades de arquitetura. Eu, como arquiteta especializada em restauração e patrimônio, não suportava a ideia de ver sua obra virar pó para dar lugar a um bloco de concreto genérico. Lembro-me de ter passado a noite no estúdio de restauro que ficava no anexo da casa, um lugar que meu pai nunca se deu ao trabalho de visitar. Era ali que eu me sentia mais próxima do meu avô. A madeira cheirava a história e a cola de marcenaria. Foi ali que ele me ensinou a ler projetos, não apenas como desenhos técnicos, mas como narrativas. Ele dizia que todo arquiteto deixa um pedaço da sua alma no alicerce, e era naquele alicerce que eu precisava procurar. Meu avô, João, e meu pai, Augusto, tinham uma relação oposta à minha com ele. Enquanto o avô via em mim a continuação de seu amor pela arte e pela história, ele via no filho, Augusto, a negação de tudo isso. Augusto desprezava a arquitetura do pai, o considerava ultrapassado e conservador demais. Depois da morte da minha avó, ele passou a pressionar João para vender tudo e aproveitar a vida, mas meu avô era irredutível. Ele tinha um plano, e era nesse plano que estava a minha vingança. Nos dias seguintes, enquanto meu pai começava a empacotar os bens mais valiosos, as joias da minha avó e alguns quadros, deixando de lado os livros e os projetos do meu avô, que eram inestimáveis para mim, eu mergulhei nos documentos. Eu sabia que a casa era a única coisa que me restava de um amor puro e desinteressado. Passei noites em claro, alimentada a café e rancor, vasculhando pilhas de papéis antigos no porão, plantas originais, contratos de construção, diários de obra e, finalmente, os documentos legais. No meio de uma caixa mofada de projetos de 1980, encontrei a pasta de couro gasta. Dentro, a carta de doação. A folha amarelada estava datada de 10 anos antes e assinada pelo meu avô na presença de 2 testemunhas e de um dos maiores tabeliães de Curitiba. A cláusula principal dizia: eu, João Pereira de Alcântara, proprietário deste imóvel, faço a doação de 100% de meus bens imóveis em vida para meu filho, Augusto Pereira de Alcântara, com a exceção irrevogável do casarão da Rua X, que será transferido à minha neta, Isadora Pereira de Alcântara, após sua maioridade e conclusão de curso superior em área correlata à arte ou arquitetura, através de usufruto reversível com cláusula de inalienabilidade vitalícia, entrando em vigor na data da minha morte. A casa não pode ser vendida, e caso meu filho tente fazê-lo, a doação se reverte à minha neta, que assume a administração de todo o meu espólio imobiliário não vendido. Meu pai havia recebido toda a fortuna em terrenos e ações, mas a casa, o coração do legado, era minha, sob uma condição especial. O usufruto reversível, uma cláusula jurídica pouco comum e extremamente poderosa, significava que, enquanto meu avô estivesse vivo, a casa era dele. Usufruto. Na sua morte, o usufruto voltava, revertia, para o proprietário legal, que era meu pai, mas, por causa da minha condição, ele não poderia vender. E o mais importante, se ele tentasse, eu herdaria tudo o que restava do espólio, não apenas a casa. Meu avô não só protegeu a casa. Ele me deu a chave do reino, caso Augusto mostrasse sua verdadeira face. E ele havia acabado de mostrá-la, no meu aniversário. A frieza da descoberta legal me deu um foco laser. Não era mais apenas sobre a casa, era sobre a justiça, sobre o legado do meu avô e sobre a humilhação pública que meu pai havia me imposto. Minha vingança não seria emocional, mas cirúrgica, uma obra de arquitetura jurídica, exatamente como meu avô havia planejado. O tempo era escasso, 30 dias até o novo proprietário assumir. Eu precisava agir rápido e de forma discreta. Eu me mudei do anexo para o porão, alegando que estava catalogando os últimos objetos antes de sair.
A verdade é que eu estava montando o meu quartel-general. O cheiro de bolor e umidade não me incomodava. Eu estava em modo de combate. Eu contatei Dr. Evaldo Ribas, o advogado de família que havia lido o testamento de meu avô e que, curiosamente, parecia muito incomodado na época. Eu marquei um encontro em um café simples na Boca Maldita, no centro de Curitiba, longe dos escritórios de luxo do meu pai. Quando Evaldo chegou, ele estava apreensivo. Isadora, sinto muito pelo que seu pai está fazendo. Eu o avisei que essa casa tinha complicações. Antes que ele terminasse, eu coloquei a carta de doação na mesa. A reação dele foi imediata. As mãos tremeram e seus olhos fixaram na assinatura do meu avô. Meu Deus! Eu sabia! Seu avô me fez jurar que só revelaria isso se seu pai tentasse alguma loucura. Evaldo explicou que a cláusula de inalienabilidade vitalícia impedia a venda da casa. O usufruto havia passado para Augusto na morte do avô, dando a ele o direito de morar ou alugar, mas nunca de vender. A condição de que a doação total se reverteria para mim se Augusto tentasse burlar a lei era o golpe de mestre do meu avô. Augusto, em sua ânsia de capitalizar rapidamente, simplesmente desconsiderou o documento, confiando que ninguém, muito menos eu, teria a capacidade de desafiá-lo. O advogado confirmou que o meu pai havia vendido o imóvel para a Holding Curitibana de Investimentos, uma empresa de fachada que ele mesmo controlava secretamente, como um esquema para limpar o título e revendê-lo por um preço muito maior para uma incorporadora paulista. A pressa e a ganância o cegaram para a cláusula de reversão. Precisamos entrar com uma liminar e notificar o cartório imediatamente. Se o seu pai conseguir passar essa casa adiante, o processo será infinitamente mais complicado, mas ele já cometeu a violação do contrato. Evaldo disse, sua voz ganhando urgência. Eu dei a ele toda a minha autoridade. Eu não queria apenas deter a venda. Eu queria que ele sentisse o peso de ter me chamado de erro. Eu queria a vingança que viria da justiça, de usar a inteligência do meu avô para derrubar a arrogância do meu pai. Eu voltei para o casarão e encontrei meu pai e minha mãe inspecionando caixas. Minha mãe, pela primeira vez, demonstrou um pequeno vestígio de culpa. Isadora, não torne isso mais difícil. Você vai receber uma boa quantia para recomeçar. É o melhor para todos. Para todos nós, mãe? Ou para o seu saldo bancário? Eu perguntei sem emoção. Ela se encolheu. É a vida, filha. Dinheiro fala mais alto. E foi naquele momento que a minha determinação se solidificou. Não era apenas uma vingança contra o meu pai, mas uma tentativa de resgate da minha mãe, presa na teia de ouro e frieza que ele havia tecido. Meu avô havia me dado a chance de mudar não apenas o destino da casa, mas o destino da minha família. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo, repletos de tensão silenciosa. Eu agia como se estivesse preparando minha mudança, mas, na verdade, estava consolidando o golpe legal. Doutor. Evaldo entrou com a ação de reversão de doação com pedido de liminar de bloqueio de matrícula no Tribunal de Justiça do Paraná. A notificação de bloqueio chegou ao cartório de registro de imóveis no dia seguinte, impedindo qualquer nova transação. Meu pai estava no Rio de Janeiro a negócios, tentando fechar a negociação final da casa, quando foi notificado. A reação dele, segundo Evaldo, foi de fúria cega. Ele ligou para o meu celular, ignorando minha mãe, que tentava acalmá-lo. Sua voz estava carregada de veneno e incredulidade. O que diabos você pensa que está fazendo, Isadora? Você está bloqueando uma transação de milhões. Você está louca? Eu vou te deserdar de qualquer migalha que eu planejava te dar. Eu permaneci em silêncio por um momento, me deliciando com o som de sua máscara de controle rachando. Pai, eu não preciso de migalhas. Meu avô, que você chamou de ultrapassado, era muito mais esperto do que você. E ele me deu mais do que dinheiro. Ele me deu justiça e a chave para todo o espólio imobiliário que ele deixou, caso você tentasse fazer a única coisa que a lei proibia. Eu recitei a cláusula de cabeça. A cada palavra uma flecha precisa. Ele parou de gritar. Houve um silêncio pesado. Que cláusula é essa? Você está inventando. Não, pai. Está no cartório, registrada. A casa não pode ser vendida. Sua tentativa de fazê-lo reverte a doação. Eu sou a nova proprietária do casarão e, por extensão, de todo o seu espólio que veio do meu avô, conforme a lei. Seu bom negócio acabou de te custar milhões, além da casa. Parabéns, pai. A Holding Curitibana de Investimentos está sob auditoria e você acabou de cometer uma violação contratual grave. A ligação caiu.
A minha mãe, que estava na sala de jantar comigo, observava a cena com os olhos arregalados. Ela não conseguia processar a escala do desastre financeiro que se abatia sobre o marido. Eu podia ver o medo em seus olhos, mas também uma faísca de algo que parecia respeito. Ela finalmente viu que a filha subestimada tinha herdado a inteligência e a frieza do avô e não a incompetência emocional do pai. O confronto escalou rapidamente. Meu pai voltou para Curitiba no primeiro voo. Ele entrou no casarão como um furacão, mas parou ao ver a figura calma de Evaldo Ribas sentado à minha mesa. Ele me viu, não mais a filha que ele podia desprezar, mas a adversária legal que estava prestes a arrancar seu tapete. "Você não vai tirar isso de mim, Isadora", ele rosnou. "Você sempre foi uma criança ingrata e ressentida. É por isso que o seu lugar sempre foi o anexo, o esquecimento." Evaldo interveio com a calma dos fatos. "Augusto, sua filha é a proprietária legal do casarão desde o falecimento do seu pai, com a exceção do usufruto. Ao tentar vender o que não lhe pertencia, o usufruto foi cancelado e a cláusula de reversão foi acionada. A reversão transfere para Isadora o direito de todos os bens que o seu pai havia doado. O cartório está notificado. O caso será julgado em caráter de urgência, mas a documentação de Isadora é inatacável. Seu pai previu exatamente este momento." O rosto de Augusto ficou pálido. A cor sumiu. Ele não perdeu apenas o casarão. Ele perdeu uma parte substancial de sua fortuna. A sua vingança por ter sido preterido pelo próprio pai se virou contra ele. Eu estava em Curitiba, na casa do meu avô, sentada no lugar que era meu por direito e por merecimento, e meu pai estava em colapso. O choque da derrota iminente paralisou meu pai, mas não minha mãe. Naquela noite, ela veio até mim no porão. O rosto dela estava desfeito. Ela se sentou ao meu lado na cadeira de carvalho antigo, inalando o cheiro do mofo e do passado. Eu não sabia da cláusula", ela confessou, a voz embargada. "Augusto me disse que o pai havia deixado tudo para ele, e que aquela casa era só um detalhe que ele resolveria. Eu estava cega pelo dinheiro, Isadora. Pela vida que ele prometeu. A vida que ele roubou do seu avô." Ela desabou em lágrimas. Ali naquela escuridão, minha mãe se revelou. Ela me contou sobre os anos de pressão, de como meu pai a convenceu de que o meu avô era um velho avarento e que a herança que ele havia deixado era uma piada de mau gosto. Ela revelou que meu pai havia tentado me prejudicar no passado, sabotando a minha primeira tentativa de montar meu próprio escritório de restauração em São Paulo, temendo que eu tivesse sucesso e o envergonhasse. O que eu havia interpretado como simples negligência e desprezo era, na verdade, uma campanha calculada de sabotagem. Meu pai tinha inveja da minha conexão com o avô e do meu talento, que ele considerava inútil. "Você não é um erro, Isadora", ela sussurrou, segurando minha mão. "Você é a única coisa que João fez certo. Eu deveria ter te protegido, mas eu o deixei me convencer de que era melhor ficar do lado dele. Eu sinto muito." A vingança que eu havia planejado como um ato legal frio, de repente, se transformou em uma chance de resgatar o que restava da minha mãe. Ela estava ali, quebrando o silêncio de anos, admitindo sua cumplicidade passiva. O meu avô tinha me dado a ferramenta para a minha emancipação, e agora eu via que ela também podia ser a ferramenta para a libertação da minha mãe. A audiência preliminar foi marcada para 3 dias depois. Meu pai, representado por advogados caríssimos de São Paulo, tentou de tudo. Alegou fraude, coação e até mesmo a minha incapacidade emocional para gerir bens. Evaldo, por outro lado, apresentou a documentação impecável, o registro da tentativa de venda e a notificação de bloqueio. O juiz, um curitibano de poucas palavras e muita observação, encerrou a sessão rapidamente, indicando a força do meu caso. No final, Evaldo foi categórico com a equipe do meu pai. A única saída para evitar que o tribunal decrete a transferência de todo o patrimônio para Isadora e ordene uma auditoria completa nas transações de Augusto é um acordo amigável de desistência imediata. Ele perde a casa, mas não perde o resto. Aquele dia marcou a quebra de Augusto. Ele não só perdeu a sua melhor transação, como enfrentava a humilhação de ter que se curvar à filha que ele havia chamado de erro. E eu, a arquiteta que ele desprezava, agora segurava as rédeas do destino financeiro dele nas minhas mãos. A vingança estava completa, mas o vazio no meu peito ainda persistia. Eu tinha o casarão,
o legado e a verdade. Mas o custo da batalha havia sido a destruição final da minha família. Eu voltei para o casarão com a liminar em mãos. A casa era oficialmente minha, livre do usufruto do meu pai e segura da sua ganância. Meu pai havia saído furioso, prometendo uma guerra sem fim, mas a verdade é que ele estava quebrado, não apenas financeiramente, mas na sua arrogância. A sua tentativa de provar que era mais esperto que o pai e que a filha havia falhado miseravelmente. Minha mãe, no entanto, permaneceu. Ela me pediu desculpas mais uma vez e, em um momento de vulnerabilidade, revelou que havia começado a planejar a separação de Augusto. Eu não aguento mais a frieza dele, Isadora. Ele me tratou como um acessório de luxo por 30 anos, e quando o dinheiro começou a ameaçar, ele me culpou. Você me deu a coragem que eu precisava para sair da sombra dele. Naquele momento, a minha vingança se tornou um ato de libertação. Eu não apenas salvei o casarão do meu avô, mas ajudei minha mãe a salvar a si mesma. A punição do meu pai não veio de mim, mas da sua própria natureza. Ele se tornou a vítima da sua ganância. O final da minha vingança, no entanto, precisava ser diferente. Eu não queria ser como ele, alguém que só pensava em punir. Eu havia herdado o gênio do meu avô, mas também a sua bondade. Eu tinha todo o poder legal para tomar o resto do espólio do meu pai, para levá-lo à ruína completa e forçá-lo a me implorar por misericórdia. O Dr. Evaldo me aconselhou a fazer exatamente isso, como um último ato de defesa e como uma prova da minha força. Mas o meu avô me ensinou que a verdadeira arquitetura não é sobre o que você constrói, mas sobre o que você preserva. Eu decidi que era hora de preservar o último vestígio de humanidade que restava na minha família. Eu convoquei meu pai para uma reunião final no casarão, na sala de estar, a mesma onde ele havia me chamado de erro. Ele chegou sozinho, com os olhos injetados, o orgulho ferido e a guarda baixa. Ele esperava um sermão, um grito de triunfo, mas eu o recebi com a mesma calma que ele havia usado para me humilhar. Pai, eu comecei, minha voz firme, mas sem veneno. Esta casa é minha, legalmente, inalienavelmente. O meu avô me deu isso por direito e para proteger o legado dele de você. Sua tentativa de vendê-la me deu o direito legal de tomar tudo o que resta do espólio dele que você herdou. Eu posso te deixar sem nada. Ele se encolheu, preparando-se para o golpe final. Eu continuei, olhando para a foto do meu avô na lareira. Mas eu não vou. Eu não sou como você. Eu aprendi que o maior erro não é ter nascido com paixão pela história, mas viver com paixão apenas pelo dinheiro. Eu empurrei um documento em sua direção. Era uma renúncia. Eu estou renunciando ao direito de reversão do espólio. Você pode ficar com o restante do dinheiro, com os terrenos, com tudo. Mas sob uma condição. Você vai me transferir a parte da minha mãe na sua empresa, o que ela tinha direito por lei de ter em seu nome, e vai conceder a ela um divórcio amigável, sem briga, sem humilhação. Se você tentar reverter esse acordo ou prejudicar minha mãe, eu retomo a ação legal e a auditoria vai derrubar você. A vingança não foi a sua ruína, mas a sua rendição. O perdão veio como um peso de responsabilidade. Meu pai me olhou, incrédulo. O predador financeiro que ele sempre foi não conseguia entender a lógica da minha decisão. O que eu ganharia com aquilo? Por que não levá-lo à falência? A minha resposta foi simples, e eu a disse com a serenidade que meu avô me ensinou. Eu não estou fazendo isso por você, pai. Estou fazendo isso pela minha mãe, que merece a liberdade, e pelo legado do vovô, que é sobre construir, não sobre destruir. Eu não preciso do seu dinheiro para ser bem-sucedida. E, honestamente, eu não quero carregar o seu rancor. Essa casa me basta. Ele assinou os papéis, derrotado. Mas pela primeira vez em anos, ele me viu. Ele viu a arquiteta que não só preservava edifícios, mas preservava a dignidade. O impacto da minha decisão foi imediato e transformador. Meu pai, Augusto, aceitou o divórcio da minha mãe, que se mudou para a casa da irmã em Santa Catarina, começando uma vida nova, livre da pressão social e da frieza do marido. Ele, por sua vez, continuou com os negócios, mas a derrota humilhante e a minha renúncia incondicional quebraram seu ciclo de arrogância. Ele perdeu o casarão, o símbolo da arte que desprezava, e ganhou o peso da minha compaixão. Eu soube, por Evaldo, que ele havia vendido o restante dos terrenos do meu avô, mas usou o dinheiro para iniciar uma fundação em Curitiba, para jovens arquitetos de baixa renda, em nome de João Pereira de Alcântara. Ele nunca me procurou para pedir desculpas diretamente,
Mas sua mudança de vida, a tentativa de honrar o pai que ele tanto rejeitou, era a sua própria busca por salvação. A minha vingança levou-o a uma profunda mudança de vida, onde a punição veio de seu próprio remorso e da admiração silenciosa pela filha que ele havia chamado de erro. Eu, Isadora, me tornei a guardiã do casarão. Abri meu estúdio de restauração no anexo, e a casa se transformou em um centro cultural e escola de arquitetura e restauro, cumprindo a visão do meu avô. A casa está sempre cheia de vida, cheiro de madeira antiga e projetos em andamento. Eu, a historiadora aposentada que ele desprezava, agora sou uma empreendedora de sucesso, trabalhando para preservar a história de Curitiba. A lição que aprendi naquela jornada de 30 dias foi que a verdadeira herança não está no que se recebe, mas no que se faz com o que é dado. A casa era o meu alicerce. A carta de doação era a minha arma, e o meu propósito era a minha liberdade. A vida no casarão é uma homenagem contínua ao meu avô, João. Os alunos da minha escola de restauro transitam pelas salas, admirando a arquitetura, aprendendo a valorizar cada detalhe, cada tábua, cada azulejo que meu avô escolheu. O meu pai, Augusto, continua recluso na sua nova fundação. Ele evita contato, mas Evaldo me mantém informada. Ele está mais magro, mais silencioso, mas pela primeira vez está fazendo algo que não é movido pela ganância, mas por um vestígio de honra. Ele nunca mais tentou me prejudicar. Minha mãe e eu temos um relacionamento sincero, distante, mas de apoio. Ela está feliz em sua nova vida e me liga frequentemente para contar sobre seus novos projetos de jardinagem. Um ano após o meu 30º aniversário, eu estava sozinha no casarão, na véspera do meu 31º. Eu estava na sala de estar, sentada em frente à lareira, sentindo o mesmo cheiro de pinho e cera. A diferença era que, desta vez, a casa estava cheia de vida, de projetos em andamento e da minha própria força. De repente, a campainha tocou. Era Evaldo. Ele me entregou uma caixa de madeira escura, antiga, com um brasão da família. Augusto me pediu para te entregar isso. Ele disse que era a única coisa que ele não podia vender, porque não tinha preço. Dentro da caixa, não havia dinheiro nem documentos. Havia apenas uma única fotografia desbotada. Meu avô João, meu pai Augusto e eu, Isadora, bebê, sentados no gramado do casarão. No verso, a caligrafia firme do meu avô. Augusto, o maior projeto que você vai construir é a sua filha, não a venda. A surpresa daquele gesto me desarmou. Meu pai não estava buscando o meu perdão, mas estava finalmente admitindo a verdade. Que o meu avô havia tentado salvá-lo dele mesmo, e que eu, o erro, era o seu último professor. Eu comecei a chorar, mas não de tristeza. Eu chorei porque a vingança que eu havia planejado se tornou um ato de amor não solicitado, que resgatou um vestígio de humanidade no coração de um homem frio. Eu não precisei dizer a palavra. A minha vingança, baseada na lei e na inteligência, havia provocado um tipo de mudança de vida tão profunda no meu pai, que ele, finalmente, honrou o legado do seu pai, e de forma torta, honrou a mim. E o casarão, a casa que ele tentou destruir, estava lá, firme e forte, como a prova de que a história é mais forte que a ganância. O meu aniversário, que começou com a humilhação de ser chamada de erro, terminou um ano depois com o maior presente que um pai pode dar a uma filha: a confissão de que ela era o seu maior tesouro.